No livro de ética, então, tá? Livro de ética em mãos, cor roxo. Vocês irão colocar na página 88, onde está falando aí sobre os direitos, tá? Os direitos das crianças. Então, nós vamos fazer a leitura aí desses direitos. Então, nós já aprendemos sobre os direitos, tá? Então, lá na disciplina de história, a gente está vendo também direitos. E aqui veio complementar mais direitos que as crianças têm. Então, vamos colocar na página 88. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto é o conjunto de normas e orientações de lei da lei brasileira que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, abordando os seus direitos humanos e garantindo-os. Nele encontramos determinações e orientações para essas garantias, como por exemplo, direito à vida. Então, toda criança tem direito à vida, tá? Direito à liberdade de ser livre, tá? Direito ao lazer de brincar. Direito à dignidade de estudar. Direito à profissionalização, de ter uma profissão. Direito à educação, de estudar numa sala de aula. Direito à cultura, tá? De participar aí de grandes eventos, tá bom? De conhecer a cultura, né, da sua região, tá? Direito à alimentação, então comida. Direito ao respeito, tá? Então respeitar as crianças que são especiais. Direito ao convívio familiar e comunitário, então direito de ter uma família. Este Estatuto da Criança e do Adolescente é um livro, tá? Onde contém todos os direitos das crianças e dos adolescentes. E esses direitos têm que ser respeitados. Então, nós temos que cumprir o que manda a lei, tá bom? E assim, são direitos para a criança se tornar bons cidadãos. Então, se a gente cumpre com esses direitos com a criança, com certeza ela terá um futuro brilhante pela frente, ela irá andar sempre no caminho certo, sempre no caminho do bem. Combinado? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente são esses direitos que estão escritos lá. Na página 90 aí, nós temos uma música, tá? Uma música que fala como é bom ser criança e ter dignidade, tá? Então, vamos ler a música, fazer a leitura dessa música. A diferença é o que nos une, mundo bita. Para ver melhor, amigo, use o coração, enxergar o que é belo sem usar a visão. Pare de escutar que no silêncio há uma canção. Deixa bater no peito o tambor da vibração. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Nosso corpo fala, preste muita atenção. Não precisa palavra para comunicação. Tantas são as formas de cruzar a imensidão, demonstrando para o mundo nossa superação. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Um pouco de carinho e de bondade, para ver que a diferença é o que nos une de verdade. E mesmo sendo assim ou sendo assado, o amor se multiplica e se espalha por todo lado. Bom, essa musiquinha aí, né, a letra desta música está falando que não importa se somos diferentes, se eu tenho uma cor, se você tem outra, tá? Se eu gosto disso, se você gosta daquilo, tá?
Então, o que importa é que nós devemos enxergar com o quê? Com o coração, tá? A bondade daquela pessoa, a humildade daquela pessoa, tá? E aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. E muitas das vezes, tá? Nós não devemos o quê? Ver a aparência e enxergar aquela pessoa por dentro, tá bom? Por quê? Porque a aparência muitas das vezes engana a gente, tá? Então, nós devemos respeitar o próximo como eles são. E que nós podemos tudo, tá? Nada é impossível para você. O que você quer, o seu sonho que você deseja realizar, você vai conseguir realizar. Basta você acreditar, basta você ser persistente, tá bom? Que com certeza um dia irá concretizar. E a criança, ela precisa muito de quê? Muito de carinho, muito amor, tá bom? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com as coisas materiais e esquece o essencial ali, que é o dar o quê? É você dar carinho, você dar amor, você dedicar o seu tempo àquela criança. Eu sei que hoje em dia nós vivemos num mundo, as coisas são muito corridas, ninguém tem tempo para nada, tá? Mas, faça aí, né, uma lista aí do que você faz no seu dia a dia, tá bom? E coloca ali um período, né, um pouquinho de tempo para se dedicar a uma criança, tá? Então, assim, aos pais principalmente, né, dediquem-se aos filhos. Então, assim, só de você tá do lado dele na hora da tarefa, já é um passo grande ali para a criança, tá? Porque às vezes o que falta na criança é o quê? Segurança para ela aprender. E quando ela se sente segura, ela aprende rápido, tá? Então, assim, eu sei que o tempo é corrido de todo mundo, tá? Mas se você tirar que seja 5 minutos, 10 minutos, você vai ver aí o tempo que você pode tirar, tá? Para poder ficar com a criança, para poder brincar com ela, para poder conversar, dialogar, tá? Seja na hora que for dormir, seja na hora do jantar, seja na hora do almoço, tá? Então você tem que aproveitar ali a oportunidade que você tem de estar, de ficar ali do lado da criança, tá? Aquele momento é especial para ela e às vezes ela precisa disso, tá bom? De viver aquele momento, beleza? Bom, vamos então para a página 91. Página 91, a justiça. E aí, o que é justiça? Devemos agir com justiça? Vamos ler então o texto? A justiça. Quando falamos em justiça, logo lembramos dos tribunais, advogados, juízes. Está correto. Mas a justiça tem suas bases na convivência entre as pessoas, de modo que o respeito e a fraternidade sejam vistos como valores que não devem ser deixados de lado. Justiça é termos o que é nosso direito e dar aos outros o que é o direito deles. Uma coisa justa é algo que nem é de mais e nem de menos. Quando falta justiça, as pessoas sofrem com o descaso, como vimos em temas anteriores. Ficam sem seus direitos respeitados. Ser justo é agir corretamente com as outras pessoas. A justiça, portanto, pode orientar diversos aspectos de nossas vidas, as leis que temos que seguir, os direitos que essas leis nos dão, o modo como as pessoas vivem, trabalham e se comportam. Dentro dessas particularidades, algo que chama muito a atenção é a justiça social. A justiça social é o modo como ordenamos a vida em sociedade, com a preservação dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Dentro dessa reflexão estão os direitos pelos quais temos que lutar: educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer, segurança. Sem eles, não podemos construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor para nós e para as gerações que ainda estão por vir.
Então, quando a gente fala em justiça, vou fazer justiça, vou deixar por conta da justiça, tá? Vou dar um exemplo, né? Então, se uma pessoa faz um ladrão, né? O ladrão, ele entra na casa, rouba. Então, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, entende? Então, ele tem que ser preso, ser condenado, ficar tanto tempo lá preso, cumprindo a sua pena, né, tá? E pagando o que ele fez. Quando ele sair da cadeia, né, que ele não volte mais a fazer isso. A gente espera isso da pessoa que faz esse tipo de coisa. Assim acontece também quem mata o outro, né? A gente vê aí várias pessoas aí que são assassinos, tá? Então, a gente, como se diz, coloca na justiça, né? Na justiça dos homens é essa, né? A justiça dos homens é que a pessoa fique presa, tá bom? E muitas das vezes as pessoas querem falar, vamos fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, no caso, as pessoas querem se vingar, né? Por quê? Porque acabam ficando com muito ódio do coração devido à maldade que aquela pessoa faz. Então, a pessoa fica com muito ódio mesmo, sabe? E quer, às vezes, até assim, matar o outro mesmo, tá? Então, dependendo do crime que a pessoa comete, né, os familiares querem fazer justiça com as próprias mãos. Linchar aquela pessoa, tá? Bater naquela pessoa, tá? E o correto é a gente deixar, né, a justiça fazer a parte dela, que a pessoa seja presa e pague ali pelo seu erro dentro da cadeia. E nós temos o outro lado da justiça, tá? Um outro aspecto da palavra justiça é quando nós respeitamos o outro, tá? Então, nós devemos tratar o outro, né, com uma devida justiça, né? A justiça, o quê? Do bem. Então, eu devo tratar o outro igual, eu estou agindo com justiça, tratando o outro com igualdade, sem distinção ali da pessoa, sem preferência. Eu prefiro conversar com esse do que com esse, tá? Eu prefiro brincar com esse do que com esse. Então, eu tenho que fazer justiça, eu tenho que agir com justiça, quer dizer, agir com justiça, tá? Então, brincar com os dois por igualdade. Então, agir com justiça é você agir com dignidade, tá bom? Respeitando os direitos do outro, certinho? Então, quando você respeita o direito do outro, tá? Você está agindo com justiça. Você está ali também praticando a justiça. Igual. Tem pessoas, né, que às vezes são maltratadas pelo seu próximo, tá? Dão uma má resposta, são brutas, são sem educação. E aí, eu devo tratar o outro da mesma forma? Ah, fulano me tratou desse jeito, foi bruto comigo, foi sem educação comigo, me respondeu, conversou comigo com brutalidade. E aí, eu vou agir da mesma forma que essa pessoa? Eu vou ser bruto sem educação com ela também? E aí? O que você faria? Ou você mostraria para essa pessoa o que é educação, o que é ser bem educado? Você mostraria o outro lado, que a maneira como ela está agindo ali não é a maneira correta. Então, a gente deve fazer justiça também nesses momentos, tá bom? Agir com justiça nesses momentos. Então, se a pessoa te maltratou, mostre para ela o outro lado. Abra os olhos dessa pessoa do que ela fez de errado com você, tá? O tanto que é ruim a gente ser maltratado, a gente agir com brutalidade. Então, faça a justiça, mostrando para ela o que é isso, tá bom? E não agindo da mesma forma que ela, tá? Vamos para a página 92, para as atividades. Ordene as palavras de acordo com os números e forme frases. Então, nós temos aí do numeral 1 ao numeral 6, cada sílaba aí tem um número e a gente vai montando essa frase de acordo com os números, tá? Bom, então vai ficar desta forma. Número 1 está no O, número 2 está no justo, número 3 no age,
número 4 com, número 5 a, número 6 verdade. Isso, então vai até o número 6. Então, nós formamos essa frase. O justo age com a verdade. Então, o justo sempre vai falar a verdade, tá? Letra B. Número 1, agir. Número 2, é. Número 3, justiça. Número 4. Não, professor errou. Vamos lá. Número 1, agir. Número 2, com. Isso, com. Número 3, justiça. Número 4, é. Número 5, pensar. Número 6, no. Número 7, outro. Então, agir com justiça é pensar no outro, tá bom? Então, eu devo pensar no meu próximo, tá? Número 2. Leia as frases abaixo e coloque C para as frases corretas e E para as erradas. Quando nossas atitudes e comportamentos estão corretos, dizemos que agimos com forma injusta. Olha só. Se eu faço a coisa certa, se a minha atitude e o meu comportamento é certinho, eu estou agindo injustamente? Não, eu estou fazendo justiça, eu estou sendo justa. Então, essa frase está errada. Coloca o E aqui, tá bom? É errada. Fico chateado quando me chamam por apelido, mas gosto de colocar apelido nos outros. E aí, gente, essa frase tá certa ou tá errado? Essa atitude. Quer dizer, fazer comigo não pode, mas eu fazer com os outros posso? E aí? Tá errado, não tá? Então, o que eu não quero para mim, eu também não devo fazer com os outros. Eu não devo querer com os outros, tá bom? Então, é de errado. É justo que eu sempre responda a verdade para as perguntas que me fazem? Eu devo mentir quando alguém me perguntar alguma coisa? Não, eu devo sempre falar a verdade. Então, essa frase está correta. É justo que eu sempre responda a verdade para as perguntas que me fazem. Então, coloca o C, letrinha C de certa, de correta, né? Tá escrito corretas aqui. Antes de fazer alguma coisa com alguém, me pergunto se eu gostaria que fizessem comigo. Isso daqui é bom a gente fazer. Por quê? Porque se eu não quero para mim, eu também não devo desejar para o outro, tá? Então se eu faço algum tipo de gracinha, alguma piadinha, tá? Com o outro, tá? Alguma brincadeira de mau gosto com o outro, será que eu vou gostar se fazer comigo? Então, eu tenho que fazer o teste antes, né? Eu posso fazer esse teste antes, tá? Então, eu posso testar em mim, eu acho que eu não vou gostar se eu fazer isso comigo. Se alguém fizer isso comigo, eu não vou gostar fazer isso comigo. Agora, então, se eu não vou gostar, o outro também não vai gostar. Então, essa frase está correta, tá? 3. Observe as figuras abaixo e escreva nos círculos a letra J para o que é justo e para o que é injusto, tá? Primeira imagem aqui, nós temos uma pessoa, né? Um menino que está aqui levando um carrinho, né? Provavelmente ele deve estar catando, né?
catando aí lixo, né, que pode ser reciclável, tá? Então, você acha que essa imagem aqui representa algo justo ou você acha que essa imagem representa algo injusto? Isso. Olha o semblante dele como tá triste, tá? Então é algo injusto. Por quê? Porque a criança, ela não deve trabalhar, tá? Então tá sendo injusto aqui com esta criança, com este menino, tá bom? Então, não que seja errado isso, tá? Então, assim, todo trabalho, tá? Independente do que for, é um trabalho digno e sendo digno e honesto. Então, quando você cata, muita gente cata latinha na rua, é um trabalho digno e um trabalho honesto, tá bom? E você sabia que vender latinha dá muito dinheiro? Dá sim, de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Então, catar latinha, catar papelão, tá? É um trabalho digno e honesto, tá bom? Mas não para uma criança, tá? Então, por quê? Porque o lugar da criança é na escola, o lugar da criança é no lazer, tá bom? Mas é um trabalho digno e honesto. Só que aqui, por ser uma criança, tá sendo injusto. Vamos colocar o i de injusto, tá bom? Aqui nós temos a imagem de uma criança que está dormindo na cama. Então, lembra lá dos direitos das crianças? Toda criança deve ter um lar, né? Um lar para ela descansar também, para ela conviver em família, tá? E ela também deve ter um lugar para dormir. Então aqui é justo, tá? É uma coisa justa. Então coloca J de justo. Depois nós temos, tá? Essa outra criança aqui que está dormindo na rua. Olha aqui o jornal sobre essa criança, tá? Então aqui é algo injusto, errado. Não só a criança, tá? Mas qualquer ser humano que durma na rua, tá? É algo muito triste da gente se ver. Então hoje nós temos várias casas também, né, que acolhem essas pessoas, esses moradores de rua, tá? Que eles podem ir lá, eles podem tomar banho, eles podem ter uma alimentação, tá bom? Eles podem dormir, tá? Infelizmente existem muitos moradores de ruas, né, que acabam se tornando escravos aí da droga, tá? E não aceitam esse tipo de ajuda, tá? Então preferem às vezes morar na rua do que para ir para um abrigo, tá? E é muito triste essa realidade. Então aqui é injusto, tá? Com a criança é injusto. Aqui na última imagem nós temos aqui, tá, a criança que está comendo, né, fazendo sua alimentação. Então toda criança tem o direito de comer uma comida saudável, tá? Então tem o direito de tomar café da manhã, tem o direito de almoçar, jantar, fazer um lanche, tá? Então isso aqui é justo. Então nós vimos aí coisas justas e coisas injustas. Desculpa. O tempo tá muito seco, né? Muito calor e a garganta da professora tá bem seca. Então tem que estar molhando toda hora, bebendo água toda hora, tá bom? Façam isso vocês também, tá bom? Então molhe toda hora a garganta, bebam bastante água, bastante líquido, tá bom? Então nós vimos aí imagens de atitudes justas e atitudes injustas com as crianças. Página 93, número 4. Para atravessar o labirinto, você tem que pintar apenas as palavras que formam o significado de justiça. Leve o menino até o símbolo da justiça e descubra a frase que se forma ao juntar as palavras na ordem em que aparecem no caminho correto. Então, nós temos aí a criança e lá embaixo nós temos o símbolo da justiça, tá? Então, esse símbolo aí é o símbolo, né, que o nosso juiz, os nossos advogados, promotores, tá? Então, eles
tem esse símbolo aí, que é o símbolo da balança, e que tem que ser todo mundo tem direitos iguais e tratamentos iguais. Então, muitas das vezes a gente não aceita, né? Por que que às vezes as pessoas são soltas, né? Cometem crimes absurdos e são soltas, tá? Então, por que que a pessoa tem o direito de um advogado, sendo que ele fez tantas coisas absurdas, horríveis, ele matou, ele fez coisas horríveis ali, e aí ele tem direito de ter um advogado, né? Por quê? Porque a justiça, ela vê que nós devemos tratar todos em igualdade, independente do que a pessoa fez, tá bom? Bom, então você vai pintar então aqui a palavrinha justiça é dar a cada um que é cada um aquilo que é seu. Então, olha só, você vai pintar justiça é dar a cada um aquilo que é seu, tá? E você vai levar aqui o caminho até o símbolo da justiça, certinho? Beleza, então? Bom, depois que você levar ao caminho aí do símbolo da justiça, você vai escrever essa frase aí, tá bom? Na linha, a frase que nós formamos. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Você vai copiando lá as palavras na ordem que ficará correto. Número 5, escreva 4 exemplos de direitos que a justiça social busca preservar. Então, a justiça social é a justiça, é o que nós, cidadãos, temos direito, tá? Então, você vai escrever 4 direitos aí que nós, cidadãos, temos, tá? Então, nós temos direito à moradia, você pode escrever. Nós temos direito a um trabalho, você pode escrever, a ter saúde, você pode escrever, a ter uma educação, você pode escrever, tá bom? A ter segurança, você pode escrever. Então, lá na página 91, tá? Nós temos alguns direitos lá, tá? Então, tá lá na página 91. Você vai ver lá na página 91. Aqui, ó, no finalzinho da página 91, no último parágrafo. E aí, você escolhe 4 e escreve lá, tá bom? Certinho? Página 94 é leitura. Vamos ler, então, a historinha? A Justiça do Rei, autor desconhecido. Há muito tempo, em um reino distante, governava um jovem rei muito bondoso. Nenhum habitante do seu reino passava fome, porque seu palácio estava sempre aberto para dar comida aos súditos e oferecia sempre a água mais cristalina e as frutas mais frescas. Certa vez, o mensageiro do rei anunciou que no dia seguinte haveria uma comemoração de aniversário para Sua Majestade e que, ao final de um esplêndido banquete, todos receberiam um presente. O rei só pedia em troca que os convidados trouxessem um pote de barro com água, que deveria ser deixado na entrada do palácio. O povo concordou que o desejo do rei era muito fácil de cumprir, que era muito justo corresponder à sua generosidade. E se ele ainda lhe darem um presente, tanto melhor. No dia seguinte, apareceu no palácio uma multidão levando potes cheios de água. Cada um era de um tamanho, alguns grandes, outros pequenos. Houve ainda aqueles que, confiados na bondade do rei, chegaram de mãos vazias. Então, aqui nós temos vários tipos de potes, tá vendo? Potes cheios de água. O rei recebeu a todos carinhosamente. O banquete foi maravilhoso, ainda melhor que nos outros dias.
Não houve quem não saciasse o apetite e apreciasse o sabor da comida. Acabada a sobremesa, todos se olharam na expectativa de receber os presentes. Até que ao final da refeição, o rei se despediu. Os convidados ficaram sem fala, porque esperavam ansiosamente o presente. E já que o rei se ia, não haveria presente algum. Alguns faziam comentários maldosos, outros perdoavam o esquecimento do rei, porque sabiam que ele era justo. Muitos ficaram felizes e orgulhosos de não terem levado nenhum potinho de barro com água para aquele rei que não cumpria promessas. Um a um, todos saíram e foram pegar os seus recipientes de volta. Que surpresa tiveram! Suas vasilhas estavam cheias de moeda de ouro. Que alegria sentiram as que haviam levado grandes baldes. E que arrependimento e vergonha sentiram os que levaram recipientes pequenos ou chegaram de mãos vazias. Como você avalia a atitude do rei? Todas as pessoas receberam a mesma quantidade de moedas? Por quê? Você acha que o rei agiu de maneira justa com seus convidados? Por quê? E você? Como é sua justiça para com as pessoas do seu convívio? Gostaram da história? Do rei? Então o rei, ele era um rei muito bondoso, muito justo com todos, tá? E ele fez um pedido, tá? Que quem fosse na festa levasse o quê? Levasse um pote cheio de água, tá? Então, infelizmente, tem pessoas que levaram o quê? Potes pequenos. Outras pessoas, eu vou levar alguma coisa? Eu não vou levar nada pra festa. O rei já tem muito, o rei já tem tudo, pra que eu vou levar? Tá? E outras pessoas já levaram potes enormes, tá? Então, o rei resolveu o quê? Resolveu dar moedas para essas pessoas de acordo com os potes que essas pessoas trouxeram. Então, quem trouxe pote pequeno recebeu ali a quantidade X de moeda. Quem levou o pote grande recebeu uma quantidade X de moeda. E quem não levou pote nenhum não recebeu nada. Então, nós devemos ajudar o próximo sem pensar no que vamos receber em troca, gente. Porque as pessoas que levaram os potes de água, tá? Cheios de água, eles não pensaram no que iriam receber em troca. Assim, eles ficaram na expectativa de receber um presente ali, alguma coisa, mas não potes cheios de moedas, tá? E as pessoas que não levaram nada, olha só como ficaram essas pessoas, né? Não receberam nada. Então, por isso que nós temos que pensar no outro, tá? Por isso que nós devemos ajudar as pessoas, tá? E às vezes muita gente ajuda no anonimato, sem falar nada. Não precisa você sair por aí falando que ajudou, que doou isso, que fez aquilo. Não, gente, tá? Então, muitas das coisas a gente deve fazer a nossa doação calada, tá? Quem precisa ver a nossa doação? Somente Deus, nosso Senhor, tá? Então, ajude o próximo sem pensar em receber algo em troca, algo material em troca, tá? E você? Você age com justiça aí na sua casa? As pessoas da sua casa agem com justiça aí? Pensam no próximo? Como que é a sua atitude com as pessoas? Tá? Você ajuda as pessoas pensando em receber algo ou você ajuda as pessoas de coração? Então são perguntas, são coisas que vêm na vida da gente para a gente refletir, tá bom? Então é uma história, mas pode ser que aconteça, tá? Então vamos ajudar o próximo sem pensar em receber algo, tá? Que com certeza o presente maior que a gente recebe é o quê? O presente maior é fazer o bem. É fazer o bem. É agir fazendo a coisa certa, tá? É
é ter paz no coração, é você deitar no travesseiro, tá? E não ficar com a cabeça, com aquele sentimento ali rancoroso, com a cabeça pesada. Nossa, eu poderia ter feito e não fiz, tá? Olha só a atitude que eu fiz com a pessoa. Que coisa errada que eu cometi, tá bom? Então, vamos pensar antes de agir, beleza? Agora, vamos pegar o caderno de ética para a gente fazer a correção da atividade que a professora passou na aula passada, tá bom? Então, caderno de ética, vamos lá? Número 1. Escreva 5 palavras mágicas que demonstram respeito pelas pessoas. Então, vamos escrever aí, então, desculpe. Então, uma palavrinha mágica é pedir desculpas, tá? Então, vou colocar aqui pedir desculpas. Outra palavrinha mágica é dizer por favor. Dizer por favor. Outra palavrinha mágica, tá? É agradecer, né? Falar obrigado. Falar obrigado. Outra palavrinha mágica, pedir com licença. Pedir com licença. Falando 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. E dizer bom dia. Então, coloquei essas 5 palavrinhas mágicas. Pode ser que você tenha colocado outras, tá bom? Então, pedir desculpas, dizer por favor, falar obrigado, pedir com licença e dizer bom dia, tá bom? Número 2. Que tipo de respeito você pratica com o próximo? Essa daqui, ela é pessoal, tá bom? Então, você vai colocar aí o tipo de respeito que você faz com o próximo. Ah, eu ajudo o idoso a atravessar a rua. Eu carrego as sacolas de compra do papai, né? Igual tiro lá do carro e coloco, né, em cima da mesa. Então, você vai colocar aí um tipo de respeito que você pratica aí, tá bom? Com alguém. Número 3. Como devemos crescer com dignidade? Crescer com dignidade é quando tenho meus direitos. É quando tenho meus direitos respeitados, tá? Então, quando as pessoas respeitam os meus direitos, eu estou vivendo com dignidade. Número 4. O que é necessário ter na escola para que haja inclusão? É tratar o outro com justiça, respeitando os seus direitos. Respeitando os seus direitos. Na escola. Na escola deve haver acessibilidade. Pode ser que você tenha colocado outra resposta, tá bom? Então, eu devo tratar todos com justiça, tá?
E a acessibilidade que eu coloquei aqui significa que na escola deve haver o quê? Deve haver rampas, deve haver corrimãos, tá? Deve haver banheiros adaptados, tá? Para alguma criança que seja portadora de alguma necessidade especial, tá bom? Então, eu usei a palavrinha acessibilidade, tá? Beleza, então? Bom, finalizamos então o livro de ética, tá? Nós só vamos até aqui. Agora vamos passar para português.